Imagine voltar de uma viagem, exausta, com o coração cheio de esperança, e encontrar tudo o que você é. Suas roupas, suas fotos, suas memórias, jogado no jardim, encharcado pela chuva, com um bilhete que corta como faca. Desculpa, mãe, não tem espaço. O que você faria se seu próprio filho, a quem você deu a vida, te reduzisse a lixo? Meu nome não importa agora, mas essa história, sim. Ela é sobre traição, sobre a dor que queima até virar força, sobre uma mãe que se recusou a ser apagada. É sobre vingança, mas também sobre renascer das cinzas. Fique comigo, porque o que você vai ouvir vai fazer você sentir raiva, esperança e talvez até medo. Até onde você iria para recuperar o que é seu? Essa é a história de como eu lutei, venci e fiz questão de que ninguém esquecesse. A chuva caía como se o céu estivesse chorando por mim. Era uma tarde cinzenta de setembro, e o táxi parou na frente da casa que construí com 27 anos de suor, lágrimas e noites sem dormir. Eu sou Ana, uma mãe solo que nunca pediu muito da vida, só um teto para meu filho, Lucas, e um canto onde pudesse sonhar com um futuro melhor. Cada pedaço daquela casa tinha uma história. A mesa de jantar, onde comemorávamos os aniversários dele com bolos tortos que eu fazia com amor. O sofá onde ele chorava suas desilusões adolescentes, e eu o abraçava até o mundo parecer menos cruel. A janela da sala, onde eu olhava a rua e imaginava um dia em que ele diria: "Mãe, valeu a pena." Trabalhei como faxineira de dia, costureira à noite, com agulhas furando meus dedos enquanto ele dormia. Tudo por ele. Ele era meu mundo. Mas mundos desabam. Quando recebi a chance de dar um curso de costura em outra cidade, vi uma luz. Era uma semana fora, uma oportunidade de ganhar um dinheiro que podia mudar nossa vida. Antes de partir, olhei nos olhos de Lucas, então com 25 anos, e disse: "Cuida da casa, meu filho. É tudo o que temos." Ele sorriu, aquele sorriso que sempre me desarmava, e prometeu: "Pode deixar, mãe." Deixei as chaves com ele, mas também deixei meu coração. Era só uma semana. O que poderia dar errado? Voltei com a mala pesada e o peito leve, pensando em como usaria o dinheiro do curso para reformar a cozinha. Mas quando o táxi parou, o ar ficou denso, como se o mundo soubesse o que eu ia encontrar. O jardim, que eu mantinha com tanto cuidado, estava coberto de coisas. Minhas coisas. Roupas rasgadas pela chuva, fotos de família desbotando na lama, o álbum do primeiro aniversário de Lucas, com as bordas encharcadas. Meu coração disparou, um tambor surdo no peito. No meio do caos, um bilhete preso sob uma pedra. Com as mãos trêmulas, peguei o papel. A letra era dele. "Desculpa, mãe, não tem espaço." Cada palavra era uma facada. Ele tinha vendido minha casa, minha vida. E eu? Eu era um monte de lixo jogado na chuva. Fiquei ali, debaixo da tempestade, olhando para o que restava de mim. As fotos do meu casamento, rasgadas. As roupas que costurei para Lucas, agora sujas de lama. O bilhete tremia na minha mão, e a chuva misturava-se às lágrimas que eu nem sabia que ainda podia derramar. Como ele pôde? Meu filho, o menino que criei com tanto amor, que carreguei no colo, que protegi de tudo, me apagou. Ele não só vendeu a casa, ele vendeu nossa história, nosso passado, tudo o que eu era. Naquela noite, dormi num quartinho alugado, com o bilhete amassado na mão. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Mas, em algum momento, entre a raiva e o desespero, algo mudou. A dor não me quebrou. Ela me acendeu. Eu não ia deixar isso ser o fim. Não depois de tudo o que sacrifiquei. Lucas achava que podia me apagar, que eu era descartável. Mas ele não conhecia a mulher que o criou. Eu ia mostrar a ele que espaço se conquista. Que uma mãe, quando ferida, pode ser mais forte do que qualquer um imagina. Naquela noite, deitada num colchão fino, com o teto pingando, fiz um juramento a mim mesma. Eu ia recuperar minha casa, minha dignidade, minha vida. Mas, mais do que isso, ia fazer Lucas e quem quer que estivesse por trás disso sentirem o peso do que fizeram. Não era só vingança. Era justiça. Comecei a juntar as peças do que aconteceu. Lucas não agiu sozinho. Disso eu tinha certeza. Ele nunca foi de tomar decisões tão drásticas. Havia alguém por trás. Alguém que plantou essa ideia na cabeça dele.
Fui atrás de respostas. Conversei com vizinhos, com a dona do mercadinho da esquina, com amigos que ele ainda mantinha. Foi aí que ouvi o nome dela. Clara. Uma mulher mais velha, com um sorriso que encantava e uma lábia que manipulava. Ela apareceu na vida de Lucas como um furacão, num bar onde ele começou a passar as noites. Em poucos meses, estava morando na minha casa. Minha casa! Enquanto eu costurava até meus dedos sangrarem, ela sussurrava no ouvido dele que eu era um peso, uma corrente que o prendia ao passado. Sua mãe te segura, ela dizia, segundo uma amiga que ouviu as conversas. Se você quer ser alguém, precisa se livrar dela. Lucas acreditou. Vendeu a casa para um amigo de Clara, um corretor imobiliário chamado Eduardo, que pagou uma fração do valor real. O dinheiro. Ninguém sabia ao certo onde foi parar, mas eu podia apostar que Clara tinha algo a ver com isso. A casa, meu santuário, agora pertencia a outro nome no papel, enquanto eu era reduzida a um monte de coisas jogadas no jardim. Cada detalhe que descobria era como lenha na fogueira que crescia dentro de mim. Não era só sobre recuperar a casa. Era sobre fazer Lucas sentir o peso do que fez. E Clara. Ela ia aprender que ninguém destrói uma família e sai impune. Naquele quartinho alugado, com paredes mofadas e o som da chuva lá fora, comecei a planejar. A dor ainda estava lá, crua, como uma ferida aberta, mas eu não ia deixar ela me definir. Eu era mais do que um bilhete amassado, mais do que um monte de coisas jogadas na chuva. Eu era Ana, a mulher que levantou uma casa sozinha, que criou um filho sem ajuda, que enfrentou o mundo com as mãos calejadas e o coração cheio de esperança. Se Lucas achava que podia me apagar, ele ia descobrir que eu era feita de algo mais forte do que ele imaginava. Primeiro, precisei me reconstruir. Não podia lutar se estivesse quebrada. Aluguei aquele quarto com o pouco dinheiro que tinha do curso de costura. Era um lugar simples, com uma cama que rangia e uma janela que mal fechava, mas era meu. Pela primeira vez em anos, era só meu. Comecei a costurar novamente, mas dessa vez era diferente. Cada peça que eu criava carregava um pedaço de mim. Costurei blusas com estampas que lembravam o céu da minha infância, vestidos com linhas que pareciam contar histórias de luta. Cada ponto era uma promessa. Eu não ia desistir. Publiquei fotos no Instagram, com legendas que vinham do fundo da alma. Essa peça foi feita com lágrimas e esperança, escrevi numa delas. Cada costura é um passo para me reconstruir. As pessoas começaram a notar. Primeiro, foram os vizinhos, que compraram uma ou duas peças por pena. Depois, estranhos. Uma mulher de outra cidade encomendou um vestido depois de ler minha história. Você me inspira, ela escreveu. Aquelas palavras acenderam algo em mim. Eu não estava só costurando roupas, estava costurando uma nova versão de mim mesma. Em poucos meses, minha pequena loja online começou a crescer. As encomendas chegavam, os seguidores aumentavam, e eu comecei a sentir algo que não sentia há anos: orgulho. Mas, mesmo com sucesso, a dor do bilhete ainda queimava. Desculpa, mãe, não tem espaço. Eu ia mostrar a Lucas que espaço se conquista. Enquanto meu negócio crescia, eu investigava. Precisava entender cada detalhe do que tinha acontecido com minha casa. Fui atrás de documentos, conversei com o cartório, com vizinhos que viram Clara e Lucas entrando e saindo como se fossem donos. Descobri que Eduardo, o corretor, era conhecido por negócios duvidosos. Ele e Clara tinham uma conexão antiga, talvez até mais do que Lucas sabia. O contrato da venda da casa tinha irregularidades, buracos que um bom advogado poderia explorar. Mas eu não tinha dinheiro para isso. Ainda não. Então, decidi usar o que tinha, minha história. Comecei a contar pedaços dela nas redes sociais. Não citei nomes, mas os detalhes eram claros o suficiente para quem conhecesse a verdade. Imagine voltar para casa e encontrar suas memórias jogadas na chuva, escrevi num vídeo. Imagine um bilhete que diz que você não tem mais lugar. Gravei com a voz tremendo, mas firme, olhando direto para a câmera. O vídeo explodiu. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam, se indignaram. Como um filho faz isso? Diziam. Quem é a mulher que manipulou ele? Eu sabia que Lucas e Clara estavam vendo. Sabia que cada curtida era uma pressão a mais. Clara foi a primeira a reagir. Mandou mensagens pelo Instagram,
com aquele tom arrogante que eu já imaginava. Para de espalhar mentiras, sua velha, ela escreveu. Você não sabe com quem está mexendo. Respondi com silêncio. Deixei que a raiva dela consumisse. Lucas, por outro lado, ficou quieto. Mas eu o conhecia. Ele estava confuso, talvez até começando a questionar as escolhas que fez. Continuei postando, deixando a pressão crescer. Cada vídeo era uma peça do meu plano, uma forma de mostrar ao mundo, e a eles, que eu não era descartável. Enquanto isso, meu negócio de costura se transformava em algo maior. Comecei a receber convites para feiras de artesanato, entrevistas em blogs locais, até uma proposta para dar um workshop. Cada peça que eu vendia era um lembrete de que eu estava viva, de que eu era mais do que o bilhete de Lucas. Mas a casa ainda estava lá, nas mãos de Eduardo, com Clara e Lucas vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu precisava de mais. Precisava de justiça. A verdade tem um peso que ninguém pode ignorar para sempre. Eu sabia que, para recuperar minha casa, precisava de mais do que vídeos virais e uma loja online. Precisava de provas, de aliados, de um plano que fizesse Clara e Eduardo sentirem o mesmo desespero que eu senti naquela tarde chuvosa. Contratei um advogado, o Rafael, um jovem que acreditava na minha história como se fosse pessoal. Ele era novo no ramo, mas tinha fogo nos olhos, o tipo de pessoa que não desiste fácil. Ana, ele disse, olhando os documentos que consegui reunir, essa venda não está limpa. Podemos lutar por isso. Juntos, começamos a cavar mais fundo. Descobrimos que Eduardo não tinha seguido todos os trâmites legais. O contrato de venda tinha assinaturas questionáveis, e o valor declarado era absurdamente baixo. Havia brechas, pequenos erros que podiam anular tudo. Mas o processo seria longo, e eu precisava de dinheiro para pagar Rafael e cobrir os custos. Foi aí que minha loja online virou minha arma mais poderosa. Cada vestido vendido, cada blusa encomendada, era um passo mais perto da justiça. Eu trabalhava até de madrugada, costurando, postando, respondendo mensagens de clientes. E, em cada peça, deixava um pedaço da minha história. Enquanto isso, os vídeos continuavam. Eu não falava diretamente sobre Lucas ou Clara, mas cada palavra era um dardo. Você já sentiu que alguém tentou apagar quem você é? Perguntei num vídeo que teve milhões de visualizações. Você já olhou para suas coisas, suas memórias, e viu elas sendo jogadas fora como se não valessem nada? As pessoas se conectavam. Mães escreviam contando suas próprias dores, filhos confessavam arrependimentos. O mundo estava ouvindo. E eu sabia que Lucas e Clara também. Clara tentou contra-atacar. Começou a postar indiretas nas redes sociais, fotos dela e Lucas em festas, como se quisessem mostrar que estavam bem. Mas eu via as rachaduras. Os comentários nos posts dela eram cheios de perguntas. É verdade o que estão falando sobre a casa? O que você fez com a mãe dele? Ela apagava os comentários, mas eles continuavam vindo. A pressão estava funcionando. Eduardo, o corretor, também começou a sentir o calor. Ele me ligou, com um tom que tentava ser amigável, mas deixava claro o desespero. Ana, podemos resolver isso. Quanto você quer pela casa? Recusei. Não era sobre dinheiro. Era sobre fazer eles pagarem. Enquanto isso, Lucas permanecia em silêncio. Mas eu conhecia meu filho. Ele sempre foi sensível, mesmo que tentasse esconder. Eu sabia que ele estava vendo os vídeos, lendo os comentários, sentindo o peso do que fez. Uma parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte, a parte que ainda segurava aquele bilhete, queria que ele sentisse a dor que causou. Eu precisava que ele viesse até mim, que dissesse: mãe, eu errei. Até lá, eu não podia parar. Clara era o tipo de pessoa que entrava na sua vida como um raio de sol, mas deixava tudo em cinzas. Eu nunca a conheci pessoalmente, mas cada pedaço da história que descobria sobre ela me fazia sentir um frio na espinha. Ela era mais velha que Lucas, com um charme que enganava, um jeito de falar que fazia você acreditar que ela era a solução para todos os seus problemas. Mas, por trás do sorriso, havia algo calculado, algo que cheirava a manipulação. Ela não era só uma oportunista, era uma predadora. E Lucas, meu menino, tinha caído na armadilha dela.
Conversei com uma amiga dele, a Marina, que conhecia Clara de outros carnavais. Ana, ela me disse, com os olhos cheios de preocupação, essa mulher é veneno. Ela já fez isso antes. Entra na vida de homens jovens, faz eles se sentirem especiais, e depois toma tudo o que pode. Marina me contou que Clara tinha um histórico de convencer namorados a venderem bens, a cortarem laços com a família, a entregarem tudo por ela. Lucas não foi o primeiro. E a casa? Era só mais um troféu para ela. Essa revelação me deu um novo foco. Não era só sobre recuperar a casa ou fazer Lucas entender seu erro. Era sobre desmascarar Clara, mostrar ao mundo quem ela realmente era. Comecei a procurar mais pessoas que conheciam ela. Um ex-namorado, o André, me contou que Clara o convenceu a vender um carro da família, dizendo que era para investir no futuro deles. O dinheiro sumiu, e ela também. Outra vítima, uma mulher chamada Patrícia, disse que Clara se aproximou da filha dela, uma jovem vulnerável, e quase conseguiu que ela transferisse uma herança. Cada história era um eco da minha. Clara não destruía só lares, ela destruía pessoas. Armada com essas informações, intensifiquei os vídeos. Comecei a falar sobre manipulação, sobre pessoas que entram na sua vida com promessas falsas e saem com tudo o que você tem. Você já conheceu alguém que parecia um anjo, mas era um lobo? Perguntei num vídeo que bateu 5 milhões de visualizações. Eles te fazem acreditar que você é o problema, que suas coisas, suas memórias, não têm valor. Os comentários explodiram. Pessoas compartilhavam histórias de traição, de manipulação, de perdas que ecoavam a minha. E eu sabia que Clara estava vendo. Ela tentou me atingir de novo. Dessa vez, mandou uma carta anônima, deixada na portaria do meu prédio. Pare de falar, ou vai se arrepender, dizia, com uma letra que eu sabia ser dela. Mas eu não tinha medo. A dor que senti naquele jardim, sob a chuva, era maior do que qualquer ameaça. Guardei a carta como prova, mostrei ao Rafael, e continuamos o plano. Ele estava juntando evidências para um processo não só contra Eduardo, mas contra Clara também. Fraude, manipulação, talvez até extorsão. Ela não ia escapar. Enquanto isso, meu negócio de costura virou um farol. Recebi uma proposta para expor minhas peças numa feira nacional de artesanato. Era a chance de levar minha história para mais pessoas, de transformar minha dor em algo que inspirasse. Mas, no fundo, eu sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Clara não ia desistir fácil, e Lucas ainda não tinha vindo até mim. Lucas sempre foi meu ponto fraco. Mesmo depois do bilhete, mesmo depois de tudo, eu ainda via o menino de olhos brilhantes que corria para mim quando caía da bicicleta. Mas aquele menino não existia mais. O Lucas que escreveu Não Tem Espaço era um estranho, alguém que deixou Clara pagar o que éramos. Ainda assim, eu não conseguia odiar ele. A raiva que sentia era misturada com amor, com saudade, com uma esperança teimosa que ele pudesse voltar a ser meu filho. Ele não respondia às minhas mensagens, não atendia ligações. Mas eu sabia que ele estava vendo os vídeos. Uma amiga em comum, a Joana, me disse que ele assistia cada um, às vezes mais de uma vez. Ele fica quieto, Ana, ela disse. Mas dá pra ver que ele tá perdido. Acho que ele quer falar com você, mas não sabe como. Essas palavras me cortaram. Parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a parte que ainda segurava o bilhete, sabia que ele precisava sentir o peso do que fez. Enquanto isso, a pressão pública crescia. Meus vídeos agora tinham milhões de visualizações, e a história de uma mãe traída virou assunto em grupos de WhatsApp, fóruns online, até em programas de rádio locais. Pessoas começaram a mandar mensagens de apoio, algumas até oferecendo ajuda financeira ou jurídica. Uma delas, uma advogada chamada Mariana, se ofereceu para trabalhar com Rafael no caso, sem cobrar. Sua história me tocou, ela escreveu. Ninguém merece passar por isso. Com ela na equipe, começamos a construir um caso ainda mais forte contra Eduardo e Clara. Mas Clara não ficava parada. Ela começou a espalhar rumores, dizendo que eu era uma mãe controladora, que Lucas vendeu a casa porque não aguentava mais viver sob meu teto. Ela até criou um perfil falso para comentar nos meus vídeos, tentando descredibilizar minha história. Mas ela subestimou o poder da verdade.
Cada mentira que ela espalhava só fazia mais pessoas se juntarem a mim. Você não tá sozinha, Ana, escreveu uma seguidora. Minha mãe passou por algo assim. Continue lutando. Enquanto isso, meu negócio de costura alcançava lugares que eu nunca imaginei. Fui convidada para uma entrevista num canal de TV local, onde contei minha história sem filtros. Falei sobre o bilhete, sobre a chuva, sobre a dor de ser apagada pelo próprio filho. O vídeo da entrevista viralizou, e as encomendas triplicaram. Comecei a contratar ajudantes, mulheres como eu, que precisavam de uma chance. Minha marca, Costuras de Ana, virou um símbolo de superação. Mas, mesmo com sucesso, eu não esquecia o objetivo: recuperar minha casa e fazer justiça. O primeiro confronto com Clara não foi cara a cara, mas doeu como se fosse. Ela apareceu num dos meus posts, comentando com um perfil que tentava parecer anônimo, mas que eu sabia ser dela. Você acha que é vítima, mas ninguém sabe a verdade, ela escreveu. Pergunte ao seu filho por que ele quis se livrar de você. Aquelas palavras foram como um soco. Não porque eu acreditava nelas, mas porque elas tocaram na ferida que ainda sangrava. Lucas. Ele ainda não tinha vindo até mim, e cada dia de silêncio era uma prova de que Clara ainda tinha poder sobre ele. Decidi responder, mas não diretamente. Fiz um vídeo ao vivo, algo que nunca tinha feito antes. Sentei na frente da câmera, com o bilhete na mão, e falei com o coração. Essa é a letra do meu filho, mostrei, segurando o papel amassado. Ele escreveu: não tem espaço. Mas eu sei que não foi ele quem quis isso. Alguém o convenceu, alguém o manipulou. E essa pessoa sabe quem é. O vídeo bateu 10 milhões de visualizações em 2 dias. Os comentários eram uma mistura de apoio e indignação. Quem é essa mulher? Lucas, fala com sua mãe. E, pela primeira vez, senti que Clara estava perdendo o controle. Ela tentou retaliar. Mandou um e-mail para um dos meus clientes, dizendo que minhas roupas eram de baixa qualidade, que eu estava mentindo sobre minha história para vender mais. Mas meus clientes já conheciam a verdade. Eles defenderam minha marca, postando fotos das peças, contando como cada uma tinha um significado especial. Ana não vende roupas, ela vende esperança, escreveu uma cliente. Aquilo me fez chorar. Não era só sobre mim mais. Era sobre todas as pessoas que se viam na minha luta. Enquanto isso, Rafael e Mariana trabalhavam no caso. Eles descobriram que Clara tinha um histórico de processos por fraude em outras cidades. Não era só manipulação emocional. Ela tinha um padrão. Usava homens jovens, vulneráveis, para conseguir dinheiro e bens, e depois desaparecia. Com essas provas, começamos a montar um processo não só para recuperar a casa, mas para acusar Clara de extorsão. O cerco estava se fechando, mas eu sabia que ela não ia desistir sem lutar. Era uma noite fria quando ouvi batidas na porta do meu quartinho. Meu coração disparou antes mesmo de abrir. Era Lucas. Ele estava diferente, com olheiras profundas, os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Mãe, ele disse, a voz tremendo. Eu não sabia o que estava fazendo. Clara me convenceu. Disse que era o melhor para mim. Ouvi em silêncio, mas a dor ainda estava lá, viva, pulsando. Você escolheu, Lucas, respondi, com a voz firme. Você me jogou fora. Como eu posso confiar em você agora? Ele chorou. Era a primeira vez em anos que eu via meu filho chorar. Eu errei, mãe. Eu achei que estava fazendo certo, que ia construir algo para mim. Mas ela mentiu. Ela pegou o dinheiro da venda, me disse que era para investir, e agora não sobrou nada. A raiva que eu sentia se misturou com pena. Ele era vítima de Clara, mas também era responsável. Ele escreveu aquele bilhete. Ele me deixou na chuva. Mas o amor de mãe é teimoso. Dei a ele uma chance. Se você quer minha confiança de volta, prove, eu disse. Ajude-me a recuperar a casa. Ajude-me a desmascarar Clara. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, senti que talvez ele pudesse voltar a ser meu filho. Mas o caminho seria longo, e eu não podia baixar a guarda. Lucas começou a me contar tudo. Como Clara o envolveu, como ela o fez acreditar que eu era um obstáculo, como ela planejou a venda da casa com Eduardo.
Ele me deu detalhes que Rafael e Mariana usaram para fortalecer o caso. Mas, mais importante, ele começou a se abrir. Contou sobre a culpa que sentia, sobre as noites em que não dormia, vendo meus vídeos e lendo os comentários. Eu não sabia como te pedir desculpas, ele disse. Mas eu quero consertar isso. Com Lucas ao meu lado, a batalha ganhou um novo fôlego. Ele entregou mensagens, e-mails, até gravações que tinha com Clara, onde ela falava sobre a venda da casa como se fosse um jogo. É só convencer o corretor, amor, ela dizia numa das gravações. E sua mãe? Ela vai sobreviver. Cada palavra era uma prova, uma arma que eu usava para construir meu caso. Rafael e Mariana estavam confiantes. Com isso, podemos não só anular a venda, mas colocar Clara na cadeia, disse Rafael. Enquanto isso, meus vídeos continuavam fazendo pressão. Agora, eu falava abertamente sobre manipulação, sobre como algumas pessoas usam o amor para destruir. Cuidado com quem promete o mundo, mas só quero o que é seu, eu disse num vídeo que viralizou ainda mais. As pessoas começaram a procurar Clara nas redes sociais, e ela não conseguia mais esconder. Seus posts eram inundados de comentários, suas mentiras expostas. Ela tentou fugir, mudando de cidade, mas a internet não esquece. Eduardo, o corretor, foi o próximo a ceder. Com a pressão pública e as provas que tínhamos, ele ofereceu devolver a casa sem ir a julgamento. Não quero meu nome sujo, ele disse. Aceitei, mas com uma condição. Ele precisava testemunhar contra Clara. Ele concordou. A casa voltou para meu nome, mas a verdadeira vitória ainda estava por vir. Clara foi encontrada numa cidade vizinha, tentando recomeçar com outro jovem. Mas, dessa vez, ela não escapou. Com as provas que Lucas entregou e o testemunho de Eduardo, ela foi processada por fraude e extorsão. No tribunal, ela tentou jogar a culpa em Lucas, mas ninguém acreditou. A verdade era pesada demais. Voltei para minha casa numa manhã de sol, com a chave na mão e o coração ainda em pedaços. A mesa de jantar ainda tinha as marcas dos nossos aniversários. O sofá ainda guardava o eco das nossas conversas. Mas algo tinha mudado. Eu tinha mudado. Não era mais só a Ana, a mãe que sacrificava tudo pelo filho. Eu era a Ana, a mulher que transformou a dor em força, que construiu um negócio do zero, que enfrentou o mundo e venceu. Lucas estava tentando se redimir. Ele voltou a morar comigo, mas as coisas não eram como antes. Cada conversa era um passo, mas as cicatrizes ainda estavam lá. Ele começou a trabalhar comigo na loja, aprendendo a costurar, ajudando com as entregas. Quero fazer você ter orgulho de mim de novo, ele disse uma vez. Eu sorri, mas não respondi. O orgulho viria com o tempo, se ele continuasse provando. Minha marca, Costuras de Ana, agora era conhecida em todo o país. Cada peça contava uma história de superação, um lembrete de que ninguém pode apagar quem você é. Recebi convites para palestras, para contar minha história em eventos, até para escrever um livro. E, em cada oportunidade, eu falava sobre a dor, mas também sobre a esperança. A dor não é o fim, eu dizia. É o começo de algo maior. O bilhete ainda está guardado, não como uma ferida, mas como um troféu. Ele me lembra de onde vim, do que superei. Hoje, minha casa é mais do que um teto. É um símbolo de tudo o que conquistei. Lucas está ao meu lado, tentando reconstruir o que quebrou. Não sei se um dia vamos voltar a ser o que éramos, mas sei que o amor de mãe é maior do que qualquer traição. Clara sumiu, mas sua história serve de alerta. Ela achava que podia manipular, destruir e sair impune. Mas a verdade sempre encontra um caminho. Minha história chegou a milhões de pessoas, e cada mensagem que recebo, cada comentário, me lembra porque lutei. Você me deu força para enfrentar meu próprio passado, escreveu uma seguidora. Obrigada por mostrar que a gente pode renascer. Se você já sentiu que alguém tentou te apagar, que jogou seus sonhos na chuva, saiba que você pode se levantar. A dor é só o começo. Essa história precisava chegar até você. Deixe um comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de lutar pelas suas próprias vitórias.